Deus que é o Senhor, estou aqui falar um pouco da palavra de Deus do irmão Alex, meu nome é Daiane. E hoje o tema de hoje é as igrejas e seus pecados. Os pastores, eles ensinam que o dinheiro vale mais do que Deus. Porque eles ensinam o quê? Tem que uma semana, tem que estar bom no trabalho, tem que... Eles não ensinam arrependimento, a amar Deus sobre todas as coisas, a ir no caminho deles e seguir os mandamentos, a se batizar, se arrepender, não. Eles ensinam a adorar o dinheiro, a querer... A gente olha na televisão e vê que as pessoas, elas cobram até a entrada, né, pra ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus fala que recebeu de graça, tem que dar de graça, né? Mas a gente não vê isso, né? Mas eles não param que tem que falar de Deus, da palavra dele, né? E lembrando, gente, por quê? Que isso também vai condenar muitas pessoas ao inferno. Por quê? A palavra de Deus fala assim, olha, não entram e não deixam entrar os que estão entrando. Ou seja, vamos usar um exemplo. Vamos supor que eu esteja andando no caminho errado e a irmã Daiane esteja andando no caminho certo. Mas eu estou pegando a palavra e ela também está buscando a Deus. Então, eu não entro. E se ela me ouvir, se eu estiver no caminho errado, eu estou impedindo de entrar aquela que está entrando. Ou seja, eu acabo mudando o caminho dela e ela acaba achando o quê? Que aquilo é certo, quando na verdade está errado. Por isso que a gente tem a referência o quê? A palavra de Deus. Então, o que acontece hoje nas igrejas? A idolatria, que já vem de muito tempo pela igreja católica. A porta larga pregada como a igreja Testemunho de Jeová, que prega um paraíso na terra. O dinheiro, como Deus, como prega a Igreja Universal, não pode servir a dois senhores, Deus e o dinheiro. E eles pregam só isso, você não precisa se consertar. Você vai lá, pega o seu envelope, bota o seu dinheiro lá dentro, que Deus vai fazer o que você quer. Isso não existe. Você tem que se arrepender, você tem que mostrar frutos de arrependimento, você tem que largar o erro, o pecado, tudo. Você tem que andar reto perante o Senhor, para Deus poder fazer a prosperidade, cuidar da sua vida. E aqui é os pecados das igrejas. As igrejas estão em pecados. Não estou falando do povo, gente. Estou falando do altar. O altar está... Abandonaram o Senhor, quebraram os altares e pregam deuses que não é Deus. Então, eu vou ler aqui um trecho sobre a palavra de Deus. Queria que vocês abrissem Apocalipse. Apocalipse 22, capítulo 15. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Porque hoje em dia, a mentira sobre a igreja também, sobre o altar de Deus, rola muito, né? Muitos pastores, eles falam coisas que não tem nada a ver, fala em revelações que às vezes, muitas vezes não são verdade, e aí por diante vai, né? E aí, como a palavra diz, os idólatras. Ou seja, você que tem uma imagem. Você que adora uma imagem de gesso, de pau, de pedra, Maria, João, tem aqueles que é até do time lá de futebol, que é o São Jorge. Então você tem que imaginar, você tem uma imagem na sua casa, né? As pessoas que já servem os demônios, elas já sabem que existe essa condenação. Mas você que, eu tenho a imagem da Maria, eu tenho o São Jorge ali, eu tenho o Santinho na minha carteira, diz aqui, os idólatras. Então, você tem que entender uma coisa, uma condenação está preparada para você. Agora, isso cabe e cai justamente nas pessoas que são católicos. Porque pedem para Maria, creem em Maria, têm a imagem da Maria, rezam para Maria. E a palavra de Deus, ela diz que não pode fazer isso, né? Agora, porque o seu padre, a igreja católica prega isso aí já vão tratar com Deus, mas você não deve fazer. Você não deve fazer, porque a palavra de Deus, ela mostra. Eu vou ler aqui em Mateus 21, 13, olha o que diz a palavra de Deus. Sempre desde praticamente os primeiros vídeos a gente tem falado sobre isso, né? Sabe aí Mateus 21, muitas pessoas não gostam,
Mas a gente tem que estar falando, gente. Presta atenção, você está na tua igreja, na sua igreja, e você participa daquele culto. A irmã Daiane já me falou que já passou por algumas situações assim. Bingo, já, né? Ah, já, isso é isso. Binguinho, que mais? Bingo, feijoada. Feijoada. Comprar águazinha aqui. Água, coxinha não. Já passou? Não. Coxinha de frango lá na porta da igreja. Salgado. Móveis, né? Móveis, né? Que a gente mostrou no vídeo, né? Ficar ricos, né? Então, o que acontece? A palavra de Deus, ela diz aqui em Mateus 21, 13, diz assim. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó. E disse Jesus: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós as tendes convertido em covil de ladrões. Então você vê, a santificação da igreja é importante para que as pessoas venham aceitar Cristo, a salvação. As pessoas estão fechando a porta. Estão com a igreja aberta, mas a porta está fechada para a salvação de Cristo. Porque como que Deus vai falar num lugar que se tem imagem, se prega mais dinheiro do que Deus, que vende coisas na igreja onde é um covil de ladrões? Então o que acontece? Primeiro precisa da purificação do templo. Você pode ver que Jesus, antes de falar no templo, a palavra diz a purificação do templo, diz assim: e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo. Ou seja, antes dele falar, antes de Deus falar na sua igreja, você tem que tirar, você tem que chegar para o seu pastor e falar: não pode vender, pastor não pode ter essa imagem, mas vamos falar de Deus, vamos deixar para falar de dinheiro na parte do dízimo, na parte da oferta só, não o culto inteiro, como está sendo. Ó, pega o envelope aqui, fica o dia inteiro, e aí já tem a parte da oferta, não, tem que passar o culto inteiro falando de dinheiro, já fala de dinheiro na hora da oferta, depois termina falando de dinheiro, e o povo, ele está aceitando isso, ele está aceitando essa escravidão, mas vai condenar todos ao inferno. Então, Deus fala: sai do meio deles, ó povo meu. Por isso que Deus fala. Bem, nós vamos assistir agora a terceira parte, né, do vídeo do inferno. Existem mais alguns, né, a gente, como já falamos aqui, nós estamos afirmando e nem dizendo que é mentira que aconteceu, mas que você tome como exemplo. Que a palavra de Deus fala lá em Mateus 25, 46, uma condenação eterna e sobre a vida eterna. Então, é um exemplo sobre o que pode ser uma condenação. E nós voltamos já para estar encerrando este vídeo. Não consegui dormir nem comer no dia seguinte de minha visita ao inferno. Eu revivia o inferno todos os dias. Quando fechava os olhos, tudo o que eu conseguia ver era o inferno. Meus ouvidos não se fechavam aos gritos dos condenados ao inferno. Era como um programa de televisão. Eu revivia toda hora todas aquelas coisas que tinha testemunhado no inferno. Todas as noites eu estava no inferno e todos os dias eu me esforçava para achar as palavras certas, para revelar ao mundo todas as coisas assustadoras que eu havia presenciado. Jesus voltou a aparecer para mim e disse: minha filha, esta noite nós vamos à perna direita do inferno. Não fique assustada, porque eu a amo e estou consigo. A face do Senhor estava triste, e os seus olhos estavam cheios de muita ternura e de um profundo amor. Apesar daqueles que estão no inferno estarem perdidos para sempre, eu sabia que Ele ainda os amava e que os amaria por toda a eternidade. Minha filha, ele disse, Deus, o nosso Pai, deu a cada um livre-arbítrio, para que escolha quem servir a Ele ou a Satanás. Você vê, Deus não fez o inferno para o seu povo. Satanás engana a muitos, levando-os a segui-lo, mas o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Não é o meu desejo e nem o do meu Pai, que qualquer um pereça. Lágrimas de compaixão escorriam pela face de Jesus. Ele começou a falar novamente. Lembre-se das minhas palavras nos dias por vir, quando eu mostrar-lhe o inferno. Eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Agora, às vezes, vai até parecer que eu a abandonei, mas não farei isso. Também de vez em quando, seremos vistos pelas forças diabólicas e pelas almas perdidas.
Não importa onde formos, fique tranquila e não tema em me seguir. Fomos juntos. Eu seguia logo atrás dele, chorando. Havia chorado há dias, e eu não conseguia tirar a presença real do inferno que estava diante de mim. Chorava mais por dentro. O meu espírito estava muito triste. Chegamos à perna direita do inferno. Olhando à minha frente, vi que estávamos num caminho que era seco e queimado. Gritos cruzavam o ar imundo, e o fedor da morte estava por toda parte. O odor era às vezes tão repugnante que me embrulhava o estômago. Havia trevas por toda parte, a não ser pela luz que emanava de Cristo e dos buracos em chamas, que pontilhavam a vista tão longe quanto eu podia enxergar. De repente demônios de todos os tipos passavam por nós e soltavam grunhidos. Espíritos demoníacos de todos os tamanhos e formas falavam entre si. À nossa frente, um demônio grande dava ordens aos menores. Paramos para escutar, e Jesus disse: há também um exército invisível de forças malignas que não vemos aqui, demônios como os espíritos malignos de doenças. Vão, disse o demônio maior para os diabinhos e diabos. Façam muita maldade. Destruam lares e famílias. Tentem os crentes fracos, deem instruções equivocadas e desviem tantas pessoas quanto puderem. Vocês serão recompensados quando voltarem. Lembrem-se que devem ter cuidado com aqueles que aceitaram realmente a Jesus como seu Salvador. Eles têm o poder de expulsá-los. Vão agora por toda a terra. Já tenho muitos outros lá em cima e ainda há outros para serem enviados. Lembrem-se, nós somos servos do príncipe das trevas e dos poderes do ar. Nisso as formas malignas começaram a voar para cima e para fora do inferno. As portas acima da perna direita do inferno se abriram e se fecharam rapidamente para deixá-los sair. Alguns também subiram e saíram pelo túnel que dissemos. Tentarei descrever a aparência destes seres malignos. O que falava era muito grande, do tamanho de um urso grisalho adulto, de cor marrom, com uma cabeça de morcego, e olhos colocados bem atrás do rosto cabeludo. Os braços também eram cabeludos, e desciam ao longo do seu corpo. Presas imensas saíam do cabelo da sua face. Um outro era pequeno como um macaco, com braços compridos e com o corpo todo peludo. Sua cara era pequena e tinha o nariz pontudo. Não consegui ver olhos em nenhum lugar do seu rosto. Ainda havia um que tinha um cabeção, orelhas grandes e um rabo comprido, e um outro que era tão grande quanto um cavalo, com uma pele lisa. A visão destes demônios e dos espíritos malignos, com fedor terrível que se desprendia deles, dava-me náuseas. Para onde eu olhava só havia demônios e diabos. Os maiores desses demônios, eu ouvi do Senhor, recebia as ordens diretamente de Satanás. Jesus e eu dissemos pelo caminho até chegarmos a um outro buraco. Gritos de dor e lamentos inesquecíveis estavam por toda parte. Meu Senhor, o que vem depois? Pensei. Passamos bem no meio dos seres malignos, que pareciam não nos ver, e paramos diante de um outro buraco de fogo e enxofre. Neste buraco havia um homem de grande estatura. Eu o ouvi pregando o Evangelho. Olhei espantada para Jesus, procurando uma resposta, já que ele sempre conhecia os meus pensamentos. Ele disse: este homem foi um pregador do Evangelho na terra e, durante algum tempo, ele falou a verdade e me serviu. Fiquei imaginando o que aquele homem estava fazendo ali no inferno. Ele tinha mais de 1,80 m de altura e o seu esqueleto era de um cinza sujo, como de uma pedra tumular. Partes de suas roupas ainda estavam penduradas nele.
Indagava porque as chamas tinham deixado estas roupas rasgadas e esfarrapadas, e não as tinham destruído totalmente. Carne queimada ficava pendurada nele e o seu crânio parecia estar em chamas. Um fedor horrível vinha dele. Observava o homem com as suas mãos espalmadas, como se estivesse segurando um livro e começasse a ler as escrituras daquela Bíblia imaginária. Lembrei-me de novo do que Jesus havia dito: você conserva todos os seus sentidos no inferno, e eles são mais aguçados. O homem lia escritura após escritura e eu achei que aquilo era bom. Jesus disse para aquele homem com muito amor em sua voz: a paz, fique quieto. Imediatamente o homem parou de falar e virou-se vagarosamente para olhar Jesus. Eu vi a alma do homem dentro daquela forma esquelética. Ele disse ao Senhor: Senhor, agora eu vou pregar a verdade a todas as pessoas. Agora, Senhor, estou preparado para ir e dizer às pessoas sobre este lugar. Sei que enquanto estava na terra eu não acreditava que existisse o inferno, e nem acreditava que o Senhor estava voltando. Era isso que as pessoas queriam ouvir, e eu abri mão da verdade com os membros da minha igreja. Eu sei que eu não gostava de ninguém que fosse de uma raça ou de uma cor diferente, e levei muitos a se afastarem do Senhor. Fiz minhas próprias regras sobre o céu e sobre o certo e errado. Eu sei que levei muitos a se desviarem e a tropeçarem na sua santa palavra, e ainda peguei dinheiro dos pobres. Mas, Senhor, me tira daqui que eu farei tudo certo agora. Eu já me arrependi. Eu amarei as pessoas de todas as raças e cores. Jesus respondeu: você não só distorceu e deturpou a santa palavra de Deus, como também mentiu dizendo que não conhecia a verdade. Os prazeres da vida foram mais importantes para você do que a verdade. Eu o visitei e tentei fazê-lo voltar, mas você não escutava. Você seguiu o seu próprio caminho e o seu senhor foi o pecado. Você conhecia a verdade, mas não se arrependia ou se voltava para mim. Eu estava lá o tempo todo. Esperei por você. Eu queria que você se arrependesse, mas você nunca fez isso. Agora o julgamento já foi realizado. Havia piedade na face de Jesus. Eu sabia que se aquele homem tivesse ouvido ao chamado do Senhor, não estaria ali agora. Ó gente, por favor escute. Jesus voltou a falar com o desviado. Você devia ter dito a verdade, e teria levado muitos à retidão com a palavra de Deus, que diz que todos os infiéis terão parte no lago de fogo e enxofre. Você conhecia o caminho da cruz. Você conhecia o caminho da retidão, você sabia como falar a verdade. Mas Satanás encheu seu coração de mentiras e você caiu em pecado. Você deveria ter realmente se arrependido com toda sinceridade, não só pela metade. A minha palavra é verdadeira. Ela não mente. Agora é tarde, muito tarde. Nesse instante, o homem mostrou os punhos a Jesus e amaldiçoou. Penalizados, Jesus e eu caminhamos para o próximo buraco. O pregador desviado ainda amaldiçoava, com raiva de Jesus. Enquanto caminhávamos pelos buracos de fogo, as mãos dos perdidos tentavam alcançar a Jesus, e com súplicas clamavam a ele por misericórdia. Suas mãos e braços eram ossudas, cinzentas, escurecidos pela queima. Não havia carne viva ou sangue, nenhum órgão, somente os moribundos e morte. Chorava por dentro. Ó terra, se arrependa. Senão, vocês virão para cá. Pare antes que seja tarde demais. Paramos em outro buraco. Sentia muita pena de todos,
a tal ponto que estava fisicamente fraca e mal podia ficar em pé. Soluços enormes me sacudiam. Jesus, estou muito machucada por dentro. Eu disse. De dentro do outro buraco, uma voz de mulher falou com Jesus. Ela estava no centro das chamas, que cobriam todo o seu corpo. Os seus ossos estavam cheios de vermes e de carne queimada. Com as chamas tremulando ao redor dela, ela levantou suas mãos para Jesus, chorando. Jesus, deixe-me sair daqui. Eu lhe darei o meu coração agora, Jesus, e contarei a todos sobre o seu perdão. Por favor, deixe-me sair. Jesus disse, a minha palavra é verdadeira e ela declara que todos devem se arrepender, deixar os seus pecados e me pedir para entrar em suas vidas, se eles não quiserem vir para este lugar. Há perdão dos pecados pelo meu sangue. Sou fiel e justo, e perdoo todos aqueles que vêm a mim, não os lançarei fora. Ele virou-se, olhou para a mulher e disse, se você tivesse me escutado, vindo comigo e se arrependido, eu a teria perdoado. A mulher perguntou, Senhor, não tem como sair daqui? Jesus respondeu bem suavemente, mulher, ele disse, foram lhe dadas muitas oportunidades para o arrependimento, mas você endureceu seu coração e não quis. Você sabia que a minha palavra dizia que todos os fornicadores terão a sua parte no lago de fogo, Apocalipse 21,8. Jesus virou-se para mim e disse, esta mulher teve relações com muitos homens, levando muitos lares a serem desfeitos. Apesar disso tudo, eu ainda a amava. Eu fui a ela, não para condená-la, mas para salvá-la. Enviei muitos servos meus para falar com ela e ajudá-la a se arrepender dos maus caminhos, mas ela não quis. Quando era ainda jovem a chamei, mas ela preferiu continuar em pecado. Ela fez muita coisa errada, mas se ela tivesse voltado para mim, eu a teria perdoado. Satanás entrou nela, e ela ficou fria, amarga e não perdoava os outros. Ela ia à igreja só para pegar os homens, e quando os achava, os seduzia. Se pelo menos tivesse se voltado para mim, os seus pecados teriam sido lavados pelo meu sangue. Uma parte dela queria me servir, mas você não pode servir a Deus e a Satanás ao mesmo tempo. Cada indivíduo tem de escolher a quem vai servir. Senhor, clamei, dá-me forças para continuar. Eu tremia da cabeça aos pés, por causa dos horrores do inferno. Jesus me disse, calma, aquieta-te. Ajude-me, Senhor, eu clamei. Satanás não quer que saibamos a verdade sobre o inferno. Nem no pior dos meus sonhos, eu imaginei que o inferno seria assim. Querido Jesus, quando é que tudo isso vai terminar? Minha filha, Jesus respondeu, só o Pai sabe quando o fim chegará. Depois ele falou comigo de novo e disse, calma, aquieta-te. Então um poder tremendo veio sobre mim. Jesus e eu caminhamos entre os buracos. Eu queria puxar todas aquelas pessoas por onde eu passava, para fora dali, levá-las correndo aos pés de Jesus. Chorava muito por dentro. Pensei comigo mesma que nunca desejaria ver os meus filhos ali. Finalmente, Jesus virou-se para mim e disse calmamente, minha filha, vamos para sua casa agora. Amanhã à noite retornaremos a esta parte do inferno. De volta à minha casa, chorei muito. Durante o dia eu me lembrava do inferno e de todas as pessoas de lá. Eu falava a todos que encontrava no meu caminho, durante o dia, sobre o inferno. Eu dizia-lhes que o sofrimento no inferno era muito além do que podíamos imaginar. Todo aquele que ler este livro deve, por favor, eu peço, arrepender-se dos seus pecados. Clame a Jesus e peça a Ele que o salve. Clame por Ele hoje.
Não espere até amanhã. O amanhã pode não vir. O tempo está acabando rapidamente. Ajoelhe-se e limpe-se dos seus pecados. Seja bom com o seu próximo. Pelo amor de Jesus, seja bom e perdoa uns aos outros. Se você estiver zangado com alguém, o perdoe. Não há raiva tão grande que vale a pena ir ao inferno por causa dela. Seja compassivo como Cristo, que perdoa nossos pecados. Jesus está pronto a nos receber se tivermos um arrependimento de coração e permitirmos que o seu sangue nos purifique de todos os pecados. Amem os seus filhos e o seu próximo como a si mesmo. O Senhor das Igrejas diz: arrependa-se e seja salvo. 4 mais buracos. Na noite seguinte, Jesus e eu entramos de novo na perna direita do inferno. Vi, como antes, ó amor que Jesus tinha por aquelas almas perdidas no inferno. Senti o seu amor por mim e por todos que estavam na terra. Filha, ele disse a mim, o desejo do Pai é que ninguém pereça. Satanás engana a muitos e eles o seguem. Mas Deus é compassivo. Ele é um Deus de amor. Se estivessem realmente se voltado para o Pai e se arrependido, Ele os teria perdoado. Uma imensa ternura estava estampada no rosto de Jesus, enquanto ele falava. Caminhamos de novo entre os buracos em chamas e passamos por mais pessoas atormentadas, como descrevi antes. Meu Senhor, quantos horrores! Eu pensei. Eram almas e mais almas queimando. Ao longo do caminho, passamos por muitas almas queimando no inferno. Por toda a estrada haviam mãos ardendo, se estendendo para Jesus. Onde a carne devia estar, só havia ossos, uma massa cinzenta com carne queimando e em decomposição. Dentro de cada forma esquelética tinha uma névoa de alma suja cinzenta, vivendo para sempre dentro de um esqueleto seco. Eu podia ver pelos seus gritos que eles sentiam o fogo, os vermes, a dor e a desesperança. Seus gritos enchiam a minha alma de uma dor tão grande que nem posso descrever. Se eles pelo menos tivessem escutado, pensei, eles não estariam ali. Eu já sabia que todas as almas no inferno permaneciam com todos os seus sentidos, e eles se lembravam de tudo aquilo que lhes foi dito. Eles sabiam que não havia saída, e que estavam perdidos para sempre. Mesmo assim, sem esperança, eles ainda esperavam ao clamar a Jesus por misericórdia. Paramos no próximo buraco. Era exatamente igual a todos os outros. Dentro havia uma forma que, pela voz, era de mulher. Ela clamava a Jesus que a libertasse das chamas. Jesus olhou para aquela mulher com amor e disse: enquanto você estava na terra, chamei-a para vir a mim. Eu implorei que ajustasse o seu coração comigo antes que fosse tarde. Muitas vezes a visitei de madrugada, para falar do meu amor. Eu insisti com você, eu a amei e te atraí a mim pelo meu espírito. Sim, Senhor, você disse, eu seguirei, os seus lábios diziam isso, mas o seu coração não tinha essa intenção. Eu sabia onde estava o seu coração. Mandei vários mensageiros para lhe dizer que se arrependesse dos seus pecados e viesse a mim, mas você não me ouviu. Queria usá-la para ministrar, para ajudar outros a me acharem. Eu a chamei, mas você nem me ouviu e se arrependa dos seus pecados. A mulher disse a Jesus: você se lembra, Senhor, como eu ia à igreja e era uma boa mulher. Eu entrei para a igreja. Eu era membro da sua igreja. Eu sabia que a sua chamada era para a minha vida, e sabia que tinha que obedecer a essa chamada custe o que custasse, e isso eu fiz. Jesus disse: mulher, você ainda está cheia de mentiras e de pecado. Eu a chamei, mas você não me escutava.
É verdade, você foi membro de uma igreja, mas ser membro de uma igreja não a levou ao céu. Você tinha muitos pecados, dos quais nunca se arrependeu. Você levou outros a tropeçarem na minha palavra. Você não perdoava os que a feriam. Você fingiu me amar-me, servir quando você estava com os crentes, mas quando você ficava longe deles, você mentia, enganava e roubava. Você se deixou levar por espíritos sedutores e gostava de sua vida dupla. Você sabia que o caminho era curto e estreito. Jesus continuou. Você tinha uma língua ferina também. Você falava mal dos seus irmãos e irmãs em Cristo. Você os julgava e se achava mais santa do que eles, enquanto seu coração estava cheio de pecados mais graves. Eu sabia que você não ouvia o meu doce espírito de compaixão. Você julgava as pessoas pelo seu exterior, sem levar em conta que muitas eram crianças na fé. Você foi muito dura. Sim, você disse que me amava com os lábios, mas o seu coração estava longe de mim. Você conhecia os caminhos do Senhor e os compreendia. Você brincava com Deus e Deus sabe de todas as coisas. Se você tivesse servido a Deus com sinceridade, você não estaria aqui hoje. Você não pode servir a Satanás e a Deus ao mesmo tempo. Jesus virou para mim e disse: muitos nos últimos dias se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e servirão ao pecado. Saia do meio deles e fique bem longe. Não caminhe com eles. Quando estávamos indo embora, a mulher começou a amaldiçoar e a xingar a Jesus. Havia uma outra forma esquelética em outro buraco. Eu sentia o fedor da morte bem antes de chegarmos. Este esqueleto era semelhante aos outros. Fiquei imaginando o que esta alma havia feito para estar ali, perdida e sem esperanças, sendo seu futuro a eternidade neste lugar terrível. Quando ouvia os choros das almas angustiadas, eu chorava também. Ouvi uma mulher que falava com Jesus das chamas do buraco. Ela estava citando a palavra de Deus. Querido Senhor, o que ela está fazendo aqui? Perguntei. Ouça, disse Jesus. A mulher dizia: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por Ele. Jesus é a luz do mundo. Venha para Jesus e Ele te salvará. Quando ela falava, muitas das almas perdidas ao redor dela a escutavam. Alguns blasfemavam e outros xingavam. Alguns a mandavam se calar. Outros ainda perguntaram: há realmente esperança? Ajude-nos, Jesus. Gritos de aflição enchiam o ar. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não sabia porque a mulher estava pregando o evangelho ali. O Senhor leu os meus pensamentos e disse: filha, chamei esta mulher quando ela tinha 30 anos, para pregar a minha palavra, e para ser uma testemunha do evangelho. Eu chamo pessoas diferentes com objetivos diferentes em meu corpo. Mas se um homem ou uma mulher, um rapaz ou uma garota não quiser o meu espírito, eu me afasto. Sim, ela realmente atendeu ao meu chamado por muitos anos, e cresceu no conhecimento do Senhor. Ela ouvia a minha voz, e fez muitas boas obras para mim. Ela estudava a palavra de Deus, orava sempre e teve muitas das suas orações respondidas, ensinou a muita gente o caminho da santidade. Ela era fiel em sua casa. Os anos se passaram, até que um dia, ela descobriu que o seu marido estava tendo um caso com outra mulher. E apesar dele ter pedido perdão, ela ficou fria e não o perdoou, para salvar o seu casamento. É verdade que o marido estava errado e que ele cometeu um pecado muito grave. Mas essa mulher conhecia a minha palavra. Ela sabia que tinha que perdoar e que há sempre uma saída em todas as tentações.
O seu marido pediu que ela o perdoasse, mas ela recusou-se. Ao contrário, a raiva fincou raiz. A raiva cresceu por dentro dela. Ela não se voltava para mim. A cada dia ela ficava mais amarga e dizia em seu coração: aqui eu estou servindo a Deus em tudo, e meu marido está por aí com outra mulher. Você acha que isso está certo? Ela disse isso para mim. Eu disse: não está certo. Mas ele veio a você e se arrependeu, prometendo nunca mais fazer de novo. Eu disse a ela: filha, olhe para dentro de si mesma, e verá que foi você quem causou isto a você mesma. Não fui eu, Senhor. Ela disse: eu sou a santa e ele é o pecador. Ela não me ouvia. O tempo passou e ela parou de orar a mim e de ler a Bíblia. Tornou-se uma pessoa zangada não só com o seu marido, mas também com todos aqueles ao redor dela. Ela citava as Escrituras, mas não perdoava seu marido. Ela não me escutou e o seu coração ficou cada vez mais amargo, enchendo-se de pecados. A ideia de assassinar seu marido crescia em seu coração, no lugar do amor. Um dia, na sua raiva, ela matou seu esposo e a outra mulher. Satanás então tomou total controle dela e ela se suicidou. Olhei para aquela alma perdida, que tinha desistido de Cristo e condenado a sua alma para sempre nas chamas e na dor. Eu a ouvi quando ela respondeu a Jesus: eu vou perdoar agora, Senhor. Tire-me daqui, obedecerei agora. Você vê, Senhor, eu estou pregando a sua palavra agora. A qualquer hora os demônios virão me levar para me atormentar mais ainda. Eles me torturarão por horas. Os meus sofrimentos serão piores por estar pregando a sua palavra. Por favor, Senhor, eu lhe imploro que me tire daqui. Chorei com a mulher no buraco e pedi ao Senhor para que eu tirasse toda a amargura do coração. Não deixe o ódio entrar no meu coração, Senhor Jesus, eu disse. Vem, vamos indo, disse Jesus. No buraco seguinte estava um homem envolto na sua forma esquelética, clamando a Jesus. Senhor, ele gritou, ajude-me a entender por que estou aqui. Jesus respondeu: calma, aquieta-te. Você sabe por que você está aqui. Deixe-me sair, eu serei sempre bom. O homem implorou. O Senhor disse a ele: mesmo no inferno, você ainda continua a mentir. Jesus virou-se para mim e disse: este homem veio para cá com 23 anos de idade. Ele não ouvia o meu evangelho. Ele ouviu a minha palavra muitas vezes e foi frequentemente à minha casa. Eu o chamei pelo meu espírito para a salvação, mas ele quis o mundo e os seus prazeres. Ele gostava de beber e não atendeu ao meu chamado. Ele foi criado na igreja, mas não se comprometia comigo. Um dia ele me disse: um dia eu darei a ti a minha vida, Jesus, mas este dia nunca chegou. Uma noite, depois de uma festa, ele sofreu um acidente de carro e acabou morrendo. Satanás o enganou até o fim. Ele morreu instantaneamente. Ele não ouviu o meu chamado. Outras pessoas também morreram no acidente. A hora, se ao menos ele tivesse me escutado. Não é desejo de meu Pai que alguém pereça. Satanás queria a alma deste homem, e ele a destruiu pelo pecado, pelo descuido e pela bebida alcoólica. Muitos lares e muitas vidas estão sendo destruídas a cada ano pelo álcool. Se as pessoas pudessem ao menos ver que os prazeres do mundo são apenas passageiros. Se você vier para o Senhor Jesus, ele o libertará da bebida alcoólica. Clame a Jesus, ele o ouvirá e o ajudará. Ele será seu amigo. Lembre-se de que ele o ama, e de que tem o poder de perdoar os seus pecados. Cristãos casados, Jesus adverte que vocês não devem cometer adultério.
Desejar alguém do sexo oposto, mesmo que você não cometa o ato, pode ser adultério no seu coração. Jovens, fiquem afastados das drogas e dos pecados do sexo. Se você pecou, Deus o perdoará. Basta clamá-lo enquanto há tempo. Aconselhe-se com bons cristãos adultos, e fale com eles sobre os seus problemas. Você ficará feliz por ter guardado seus dias neste mundo, antes que fosse tarde demais. Satanás vem como se fosse um anjo de luz, para enganar o mundo. Não é nenhuma surpresa que os pecados do mundo foram atraentes para este jovem, mesmo conhecendo a santa palavra de Deus. É só mais uma festa, ele pensava, Jesus vai entender. Mas a morte não tem misericórdia. Ele esperou demais. Olhei para a alma daquele homem e me lembrei dos meus próprios filhos. Ó Deus, que eles possam te servir. Eu sei que muitos de vocês que estão lendo este livro têm os seus queridos, talvez filhos, que você com certeza não quer que vão para o inferno. Fale a eles sobre Jesus Cristo antes que seja tarde demais. Diga-lhes que devem arrepender-se de seus pecados, que Deus os perdoará e fará santos. Os gritos daquele homem repercutiram dentro de mim por dias. Jamais esquecerei os seus gritos de arrependimento. Eu me lembro da carne pendurada e sendo queimada pelas chamas. Não posso me esquecer do cheiro da morte, do apodrecimento, dos buracos onde haviam olhos, das almas sujas e cinzentas e dos vermes que rastejavam através dos ossos. A forma do jovem homem levantou seus braços em súplicas, em direção a Jesus, enquanto nos afastávamos em direção ao próximo buraco. Então, se a gente viu aí, né? Então, eu queria que vocês pegassem a Bíblia, em Êxodo 20, capítulo 3, os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Você vê que isso aborrece muito a Deus, né? Então é isso. E você pode aí morrer na idolatria, morrer no pecado, morrer no erro, e aí como que você vai escapar da condenação do inferno? Então, gente, nós temos ainda mais vídeos para postar, está gravando, nós vamos estar gravando para estar evangelizando, que você possa aí estar atento para que você possa escapar, mostrando frutos de arrependimento, para que Deus possa salvar a tua vida em nome de Jesus. Amém. Amém.